Bem-vindos a mais uma aula de História! Eu sou o professor Marlon e hoje não é qualquer aula, bebê. Hoje a gente está ao vivo. Hoje é aquela aula que você vai poder mandar suas dúvidas, conversar com a gente, dizer o que não está entendendo. Hoje é aula para você participar com a gente. Então, vem com a gente, vem participar, vem conversar, vem mandar aquele alô para a galera da tua sala. Lembra? Já avisa em redes sociais, marca nos stories, marca a gente, avisa o grupo da sala. Tá começando a melhor aula de todas e hoje é mais especial, porque hoje eu tenho um convidado especial para vocês, o professor Volney de Ciências. Olá pessoal, estou aqui para contribuir com o professor Marlon para mais uma aula, onde nós vamos trabalhar conteúdos relacionados à história e também a ciência, a história, a filosofia, a sociologia e a ciência junto, beleza? Pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer um lembrete a vocês. Não esqueçam de garantir a sua presença, a sua assiduidade. Vejam pessoal, é muito simples. Vão lá no ícone atividade, realizem as atividades e já garantam a sua presença. Para aqueles alunos que ainda não estão nos aplicativos, gente, é muito fácil. Mas se você tiver alguma dúvida, vá até a sua escola. Lá tem uma equipe, esperando uma equipe para ajudar. Sabe, Marlon? Tem uma equipe lá para ajudar eles a acessar os aplicativos. Ainda há tempo, não é verdade? Vamos lá. Pessoal, iniciando também a nossa aula, nós gostaríamos aqui de parabenizar todos aqueles alunos, professores e comunidade escolar que vestiram a camisa e realizaram as atividades propostas na Semana do Conhecimento. Ainda há tempo, gente. Até o dia 20, né, Marlon? Sabone, e a gente fica olhando em redes sociais, a galera marcando a hashtag Semana do Conhecimento, Aula Paraná História, Aula Paraná Ciências. Tá muito legal de ver vocês trabalhando. Galera do nono falando sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, suas pesquisas. Continua, tá muito legal, publica nas redes sociais pra gente ficar acompanhando também, que é muito gostoso ver isso. Sabe, eu vi até professor fazendo Meet, propondo aquela prática para os alunos, eu vi alunos socializando aí por todas as redes sociais possíveis, nos procurando, acho que está sendo muito legal, ainda há tempo. Cara, o Paraná inteiro fazendo atividade juntos e mostrando que está fazendo atividade juntos. Então, a gente está fazendo algo muito bom para marcar a história da nossa educação. Continua, marca a gente lá então nas redes sociais, marca a Semana do Conhecimento, para a gente ver o que você está fazendo com a sua turma, ver que todo mundo está trabalhando junto, vamos integrar o Paraná. E, galera, vamos começar a nossa aula de hoje. Antes, olha só, já recebi recadinhos do coração. Luiz Felipe Machado, do Colégio Estadual Sertãozinho, em Matinhos. Abraço, Luiz. A Suelen de Souza Cândido, do Colégio Estadual Professor Marlon Medeiros, em Bandeirantes, também está com a gente. O Gabriel Ribas, do Colégio Estadual Professora Lindaura Ribeiro Lucas, de São José dos Pinhais. Ó, Marlon, eu até vou aproveitar aqui, ó, a Gabriele, ela está dizendo assim, ó, melhor professor de história, o professor Marlon, o professor do meu colégio. Olha só que legal, que colégio que você trabalha? Galera, um abraço para dois colégios que eu trabalho. O Colégio Estadual Romário Martins, em Piraquara, e o Colégio Estadual Professor Mário Braga, também lá em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. A galera tá toda aí, porque eu avisei todo mundo para assistir, e eles acompanham as aulas sempre. Pô, eu quero mandar um abraço todo especial lá para o Colégio Teobaldo. Lá para o colégio, não, aqui no Colégio Teobaldo, que está aqui no meu coração, gente. Todos vocês, a comunidade escolar inteira. Um abraço. Para a gente começar, aulas anteriores, vamos revisar para entrarmos na aula de hoje. Em aulas anteriores, nós conversamos sobre o processo de redemocratização do Brasil, Volney, que foi depois do regime militar. Nós vimos ainda a Constituição de 1988, certo, que é chamada de Constituição cidadã, porque ela incluiu diversos grupos sociais e ampliou direitos. Ela é bem importante, aliás, para a aula de hoje. Ainda, nós vimos os períodos da hiperinflação, que eu e o Volney, a gente é novinho, a gente não chegou a pegar, mas nós conversamos nas aulas sobre a hiperinflação e depois o Plano Real corrigindo isso. E ainda vimos o destaque, e aí sim, eu e o Volney, a gente lembra, o Brasil no início dos anos 2000, esse destaque internacional que o Brasil teve no início dos anos 2000, nós vimos tudo isso nas últimas aulas. Isso nós vimos. Volney, e para a aula de hoje, o que nós temos? Para a aula de hoje, nós vamos discutir alguns assuntos que estão muito em voga, são muito pertinentes.
Olha lá, professor Marlos, nós vamos analisar todas as ações de preservação e sustentabilidade ambiental no Brasil nos últimos anos. Lógico, nós não vamos falar de todas as ações, nós vamos citar algumas e instigar vocês a refletir sobre elas. Outro objetivo, debater os principais desafios na área de sustentabilidade que o país vai ter nos próximos anos. Não diria os próximos anos, Marlon, eu diria agora. Atualmente nós passamos por vários problemas ambientais. Entre eles, nós trouxemos aqui uma imagem extremamente emblemática para a nossa aula. Essa imagem aqui, pessoal, é de um município que fica no Amazonas, o município de Apuí. E aqui mostra para vocês uma queimada, um desmatamento. Ela é emblemática para nós, principalmente quando nós queremos dialogar a ciência com a história, porque ali nós temos um brigadista. E as informações acerca dessa imagem nos remetem que esse brigadista conseguiu, em meio a toda aquela queimada, a todo aquele incêndio, salvar 2 tamanduás mirins. Quero dizer para vocês que o município de Apuí, Marlon, em 2019, pertence a uma região lá no Amazonas, cujo foram identificados mais de 15 trechos de queimadas, destruindo significativamente a biodiversidade local. Nós vamos discutir esses assuntos. Por quê? Nós trouxemos aqui como questão, é possível conciliar desenvolvimento com sustentabilidade? Gente, o que vocês acham? Quem promoveu essa queimada está preocupado no desenvolvimento local? E a palavra sustentabilidade, o que isso significa para vocês? E mais, quais os desafios nós temos que encarar para preservar a natureza? São questões pertinentes a essa aula. Volney, e ainda tem o Alisson Paulino. Por que história e ciência juntos? Está respondido agora, né, Alisson? Então, para a gente poder conversar sobre os desafios que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos e que ele vai enfrentar nos próximos anos. Para conversar sobre sustentabilidade, é claro que eu tinha que chamar alguém super especialista na área para conversar com vocês, para vocês entenderem isso melhor. Então, história e ciência juntos, para nós integrarmos conhecimento e entendermos melhor o mundo que a gente está vivendo. Pô, é bom e interessante mandar um abraço aqui para Gabriele Ribeiro, do Colégio Estadual Maestro Bento Mussurunga, lá em Ponta Grossa. Esse colégio fica numa região extremamente importante para o nosso ambiente paranaense. Vamos falar sobre isso. Colégio Dom Orione, de Curitiba, Alexandre de Souza Melo, e o Gabriel Ribas, do Colégio Estadual Professora Lindaura Ribeiro Lucas, está dizendo que os 2 professores juntos são ótimos. O João Costa, ele está lá no colégio, ele está num colégio em Medianeira, não citou, ele pediu para mandar um abraço para todos os colegas dele lá em Medianeira. Um abraço, rapaz. E você estava falando sobre sustentabilidade, certo, sobre preservação da Amazônia, com essa imagem super importante. A gente precisa começar a falar de Amazônia falando de Chico Mendes. É impossível falar sobre preservação ambiental no Brasil, no mundo, sem falar de Chico Mendes, natural de Chapuri, no Acre, meio da floresta amazônica. Ele é muito conhecido pela luta em defesa da proteção dos seringueiros, da preservação da floresta e dos trabalhadores e dos povos da floresta. O Chico Mendes começou sua luta pública, política, a partir de 1975, já, Volney, lutando para impedir desmatamento. 1975, impedir desmatamento. E ele propunha essa ideia de sustentabilidade, como você falava. Criar reservas extrativistas que preservassem a floresta, mas também o trabalho desses trabalhadores da floresta. Sim. Em 1987, por esse trabalho super importante, o Chico Mendes recebeu o prêmio Global 500 da ONU. Certo. E vários outros prêmios internacionais. Inclusive, ele chegou a discursar no Congresso dos Estados Unidos, denunciando, e olha que importante, Volney, que bancos e grandes empresários estavam por trás dos financiamentos da destruição da floresta amazônica. Por causa dessa denúncia, muitos financiamentos foram cancelados. Cara, inacreditável isso que está falando. Bancos e empresários que deveriam, ao contrário, ajudar na preservação, garantir com financiamentos que garantissem o monitoramento e a preservação, estavam promovendo a destruição? E o Chico Mendes, alguém de dentro da floresta, foi denunciar isso, inclusive internacionalmente, fora do Brasil, e por causa disso, muito ameaçado de morte, até que, infelizmente, 22 de dezembro de 88,
ele foi assassinado por 2 fazendeiros locais contrários a essas denúncias que ele fazia. Que legal. Olha só, a Tiffany, ela é do colégio Inês Vicente Borox, bem próximo do colégio onde eu trabalho, ali na região do Sítio Cercado, em Curitiba. Tiffany, o que você acha disso? Participa aí com a gente. E vocês, pessoal, vocês conhecem nomes de mais ambientalistas, de mais pessoas como o Chico Mendes, que dedicou a sua vida à preservação, ao cuidado, à proteção do meio ambiente? Se você conhece, por favor, compartilhe com a gente. De repente a gente vai estar aí acrescentando a nossa aula, não é verdade, Marlon? E vamos fazer interatividade? Claro. Tem quiz agora. Opa, tem quiz agora, vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam então. Olha lá, o Acre, estado de Chico Mendes, faz parte de qual bioma? Alternativa A, Pampa. B, do bioma amazônico. Ou C, do deserto? Vamos lá, pessoal, vocês vão responder. Participa então, participa no chat, participa aí nas salas, participa conversando com a gente. Enquanto isso, vamos lá. Emanuele Coutinho Torres Stang, da Escola Estadual Maria Loyola Guimarães de Ortigueira. Olha. Júlia Dutra, do Colégio Estadual Instituto de Educação, professor César Prieto de Ponta Grossa. E manda um oi para toda Ponta Grossa. Poxa, eu estou sentindo falta, Marlon, do pessoal do litoral, hein? Verdade. Poxa, o pessoal do litoral é nota 10. Eu trabalhei no litoral ali em Paranaguá, lá no Colégio Cidália. Também trabalhei lá no Colégio Comércio. Trabalhei no Instituto de Educação. Estou sentindo falta desses alunos, lógico, faz muito tempo, mas cadê vocês? Noroeste está participando. Opa. Um abraço para os alunos do nono A, nono B e nono C do CEPAT Umuarama. Marlon, desculpe te cortar, mas acabou o tempo, rapaz. E aí, qual foi a resposta mais acessada? Olha, para 72% acertaram. Eles colocaram lá como resposta certa, o bioma amazônico. Beleza, pessoal? Vão participando aí. Até diria para vocês o seguinte, não era fácil essa resposta, porque nós não tínhamos dado ainda conceito de bioma, mas você citou na tua reflexão a Amazônia. Então, pessoal, qual é o conceito de bioma? Se vocês pegarem na literatura, vários são os conceitos. Nós vamos fazer um pequeno resumo e trouxe inclusive uma imagem do maior bioma brasileiro. Os biomas são conjuntos de ecossistemas com características semelhantes, como clima, vegetação, fauna, entre outros, recursos naturais, fatores físicos, fatores químicos disponíveis a toda a biodiversidade. Inclusive, a própria biodiversidade, está relacionada ao bioma. Então, nós temos lá 6 biomas, os principais. A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. É interessante vocês aprofundarem um pouquinho e identificarem quais são as principais características de cada bioma. Beleza? Por falar em bioma, tem uma pergunta da Milena Padalec. Professores, vocês acham que hoje ainda acontecem essas queimadas? Ela ainda responde, na minha opinião, sim, não só na floresta amazônica. Como que é o nome dela? Milena Padalec. Milena, no início da aula nós trouxemos um município no Amazonas, um deles, mas nós estamos enfrentando talvez o período de maior queimada que já existiu no nosso país, Marlon. E isso tem trazido resultados muito negativos para a biodiversidade. Não sei se você sabe, Milena, mas o bioma amazônico, ele agrega 30% de todo o bioma do planeta. 30% nós temos só num local. Então, nós temos que preservar esse bioma. Como que serão as gerações futuras? Quais são as relações que existem entre toda essa biodiversidade e nós aqui na ponta? Então, nós temos que ter esse estado de reflexão. Sabe, Marlon, nós somos topo de cadeia alimentar. Nós somos os seres vivos pensantes. Então, nós temos talvez uma responsabilidade maior. Até porque, quando nós falamos em queimada, quando nós falamos em desmatamento, quem é que promove? É a ação antrópica, é o homem. Cadê a responsabilidade? Prestou atenção o porquê de chamar a ciência junto? Ainda, vai bem legal para Bruna Cardoso, do Colégio Estadual Luísa Garcia Vilar, que você já respondeu a pergunta dela antes de eu fazer. Ela perguntou, as queimadas são um problema para a humanidade? Bruna, tá toda a resposta que o Volney deu aí já para você, antes mesmo da sua pergunta. Legal? Galera, falando ainda sobre sustentabilidade, Rio 92, ou Eco 92, coloquei aqui até a logomarca
desse encontro. Foi uma conferência da ONU, Organização das Nações Unidas, sobre o meio ambiente e sobre desenvolvimento, que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992. 20 anos depois da primeira, realizada em Estocolmo, lá na Suécia, que em 1972 também sobre o tema. Ela marcou essa confirmação de que o mundo precisava conciliar desenvolvimento socioeconômico e preservação dos recursos da natureza. Continuando com ela ainda, Vonei, tivemos a Rio+20, como o nome já diz, 2012, de novo no Rio de Janeiro, para avaliar o que se avançou e o que se retrocedeu em relação a Rio 92. Ela reafirmou esse compromisso de todos os chefes de Estado que participaram com desenvolvimento sustentável e com o modo como são usados os recursos naturais do planeta, de que precisamos gerir melhor os recursos naturais. Além da crise ambiental e de economia, a inclusão social, combate à pobreza foram temas muito discutidos, principalmente na Rio+20 e na Rio 92. Que legal, Marlon. Marlon, vou pegar um gancho na tua fala aqui, muito importante. Você falou ali da conferência em Estocolmo. Quando foi? 1972. Gente, nós não temos 50 anos ainda da maior discussão realizada acerca da preservação da natureza. Nós não temos 50 anos ainda. E nós, você vai falar melhor do que eu, nós vivemos uma história em que no século XVIII, aquele boom da Revolução Industrial, principalmente com as máquinas a vapor, século XIX, final do século XIX, a utilização do petróleo, né, como fonte para diversas matérias-primas, como matéria-prima para diversos componentes que nós temos hoje no dia a dia. Olha o nosso celular aqui, ó, tem muita coisa aqui que é derivado do petróleo. Mas apenas em 1972, ou seja, há menos de 50 anos, começou uma discussão sobre a preservação da natureza. Isso é muito grave. Sim. Mas, quando aconteceu essa conferência em Estocolmo, eles apenas constataram que a produção era o principal foco de degradação. Produção igual degradação. Constatação. Eu acho que foi importante, mas dali, Marlon, acho que deveriam sair ações significativas. Isso só aconteceu em 1992, especificamente, na Rio 92, quando se aprimorou o conceito de sustentabilidade. Naquela época, pessoal, aquele conceito de sustentabilidade era um conceito, Marlon, que referia-se apenas à biologia, sustentabilidade, meio ambiente. E você falou no final aqui que esse conceito ele está mais... Ele está muito mais amplo. Muito mais amplo. Hoje nós não temos só questões ambientais relacionadas. Você falou aqui sobre qualidade de vida. Combate à pobreza. Você falou isso sobre igualdade social. O que mais? Tem vários outros fatores, na verdade. A ideia de conciliar desenvolvimento econômico e melhor gestão dos recursos naturais. Isso Exatamente. É super importante. Esse equilíbrio, gente, entre a vida normal, a vida cotidiana, o uso dos recursos naturais, equilibrado com o uso correto, é isso que a gente propõe. Isso é sustentabilidade. Vonei, a Franciele, ela mandou aqui uma questão que vai ficar muito legal não só para a turma dela, mas para o Paraná inteiro. Debata nos meets com o seu professor, com a sua turma. O que o Brasil precisa fazer para cuidar mais da Amazônia? Olha que questão boa de vocês conversarem nos meets. Então, a gente que está dando uma pincelada geral no assunto, cada turma pode se aprofundar, trazer ideias, conversar, discutir, não só a preservação da Amazônia, todos os recursos naturais, o que se fazer mais? Boa, Franciele? Ó, e eu quero dar um parabéns aqui, viu? Nós fizemos o chamado do pessoal do litoral e já apareceu, Marlon. Olha só, eu estou aqui com o aluno Matheus dos Santos Clemente, do Colégio Doutor Arthur Miranda Ramos, de Paranaguá. Um grande abraço ao berço da nossa civilização, Paranaguá, grande Paranaguá. Ó, rapidinho, o Vitor, do Colégio Altair Mongruel, de Ortigueira, ele está com os amigos dele, Vitor e Mônica, e todos os dias acompanhando as aulas. Um abraço para vocês. E Gabriel Paulo, de Carambeí, você é o cara, parabéns, continua assim, estudando bastante. Olha, vamos dar um abraço aqui para a professora de ciências, a professora Diana. Quem está pedindo é Yasmin Larissa, do Colégio Estadual Jardim Universitário, lá em Sarandi. Nós estamos alcançando Sarandi, rapaz. E ó, você falando antes sobre sustentabilidade, ações de sustentabilidade. Ações de sustentabilidade, são várias. Eu vou citar uma delas aqui, que talvez seja uma das mais visíveis e talvez viáveis, mas que precisa ter a ação do poder público e também da sociedade. Gente, o uso indiscriminado dos plásticos.
Hoje, no mundo inteiro, nós temos pouco mais de cerca de 112 países, estados e cidades que têm como na sua legislação a não permissão do uso do plástico convencional, apenas do uso do plástico biodegradável, ou seja, o não biodegradável não é utilizado. Quero dizer para vocês que o plástico, gente, tem como produto, ele é derivado do petróleo. Assim, o petróleo produz produtos primários, um deles a nafta. A nafta com aditivos vai originar o plástico. Então, se você falar a grosso modo, o plástico tem como produto primário o petróleo. O que acontece é que esses aditivos, como o plástico também é um material não muito antigo, Marlon, ele não tem, alguns plásticos, um decompositor comum, um decompositor específico, muito fácil. É por isso que até um copinho plástico demora centenas de anos para se decompor. Por quê? Porque o decompositor específico desse plástico ele não está aqui em tudo quanto é lugar. É uma matéria nova. Portanto, como alternativa a isso, e é sustentável, se faz a adição de matéria orgânica, como por exemplo óleo de mamona ou coisa parecida, na constituição do plástico, atraindo os micro-organismos decompositores específicos, por exemplo, do óleo de mamona, que ao decompor o óleo também decompõe o plástico. É uma ação interessante. Quando você vai lá no mercado, sabe, Marlon, e tem uma sacolinha plástica, está escrito biodegradável, quer dizer que essa sacolinha recebeu aditivos para que a decomposição seja facilitada. Importante isso. E por falar em sustentabilidade, ações de sustentabilidade, Rio 92, Rio Mais 20, tem algumas perguntas aqui, do João Pedro, do Escola Estadual Nossa Senhora das Graças de Irati. Vai ter outra conferência igual a Rio 92? Nós falamos, a Rio Mais 20, já aconteceu em 2012, e há uma programação para em 2032, a cada 20 anos, uma nova conferência, um novo encontro para se debater sustentabilidade. E esses encontros vão debater questões como a da Júlia Dutra. Como podemos ajudar a prevenir desmatamento e queimadas? Nossa. Ações de cada um e também do poder público juntos aí. Ainda tem uma outra pergunta que vai nessa mesma ideia. E isso são questões para se debater nessas conferências de meio ambiente. Vitor Gabriel, professores, vocês acham que é possível o ser humano ficar sustentável, mesmo quanto mais aumenta a população de seres humanos, mais espaço e mais comida precisam? Vocês acham que mesmo assim é possível? Essa é a grande questão das conferências. A gestão dos recursos públicos, a gestão pública sobre o meio ambiente, sobre a produção, manter qualidade de vida e preservação do meio ambiente. É possível? É. Como encontrar essa solução? Aí essas conferências para o mundo inteiro, fazer soluções integradas, todo mundo trabalhando junto. Claro. E ele questionou como evitar o desmatamento frente à grande população, frente a essa demanda por alimento que nós teremos na sequência. Você acha que aquele desmatamento que nós colocamos na imagem, na primeira imagem para você, você acha que aquilo ali é para formar agricultores? Você acha que aquilo ali é para plantação? Não, gente, aquilo ali serve para o capital, apenas para o capital. Não tem como fundamento desmatar para a produção alimentícia. Outra coisa aqui bem importante, tem alunos aqui, a Tiffany, a Sara, eles estão questionando. Mas espera aí, essa aula de ciências ou essa aula de história? Gente, essa aula, uma complementa a outra. Saibam que na vida cotidiana, nós não estamos separados em caixinhas assim. Essa é biologia, essa é ciência, essa é história. Elas dialogam. Isso chama-se interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. Gente, é importante que o conteúdo de história, na minha área, ela vai dar mais significatividade. Percebam como a ciência ela dialoga com a história no sentido de que vocês estão percebendo uma trajetória não linear dos acontecimentos, beleza? Outra coisa aqui, eu quero dar um grande abraço aqui a Thalita de Oliveira, ela diz que sempre está presente nas aulas. O Moisés Luiz, ele não identificou a escola, ele está parabenizando a gente. Vamos lá? Ainda tem outra questão aqui, professores, qual o objetivo de queimar as florestas? É aumentar espaço para pastagem? Giovanni Araújo, do Colégio 29 de Novembro de Araruna, e tem desse mesmo colégio o Leandro, do Colégio 29 de Novembro de Araruna, mandando um abraço para a mãe dele, Dona Célia. Abraço, Dona Célia. Poxa, ela pegou uma questão legal, exatamente. O aumento de pastagens é uma delas. A extração da matéria
também é outra. Vocês sabem que essa biodiversidade que nós encontramos tão rica lá na Amazônia, ela tem muitos interesses. Tem muitos interesses. E não é só pesquisa. Infelizmente, não é só pesquisa. Então, para a gente continuar, fontes alternativas de energia. Lembra das perguntas, Volney, que teve sobre o que podemos fazer? Você pode incentivar o uso de energias alternativas. Isso, exatamente. Aqui, ó, um exemplo. Os painéis de geração de energia solar, energia eólica, através do vento. Então, essa energia solar, por exemplo, ela já é muito usada em grandes empresas, mas também já está disponível para as residências. Isso. Você pode transformar a sua residência numa unidade de geração de energia solar. Exatamente. E ainda, adoção de meios de transporte alternativo. Não vou mais usar o ônibus, ou eu moro próximo do meu trabalho, da minha escola, da casa da minha namorada. Vai de bicicleta, use o patinete, caminhe mais. Então você pode usar fontes, meios de transporte alternativos, Volney, que não vão usar o petróleo, que não vão usar combustíveis fósseis, que vai diminuir a produção dessa poluição no meio ambiente. Você falou em controle social. Quando a gente fala em controle social, a gente fala em igualdade. Quando a gente fala em igualdade, qual outra imagem se traduziria em igualdade melhor do que essa aqui do rapaz na bicicleta, né? Então nós precisamos, gente, assim, de ações que começam lá pelo poder público, mas que passam pelo comportamento social de cada um de nós. E olha, Volney, pergunta do Felipe Suchek. As queimadas, pergunta não, um comentário. As queimadas já aconteceram em todos os estados, mas o povo nem liga, só liga para a Amazônia. E emendando essa pergunta, tem do Gabriel Ribas, do Colégio Lindaura Ribeiro de São José dos Pinhais. Professores, vocês acham que existem mais queimadas por causa do ser humano ou por causas naturais? O primeiro questionamento, eu diria assim, ó, em todos os biomas existe a ação antrópica, existe a ação lá do homem provocando as queimadas. E sim, é referido. O problema maior é que quando isso acontece no bioma amazônico, a gente está queimando, a gente está observando a queimada no lugar onde nós temos o nosso maior veículo de biodiversidade, o que deveria ser maior protegido, ter maior proteção. A segunda questão fala sobre... Causas humanas ou causas naturais? Sim, com certeza as causas humanas, em maior proporção. Mas é lógico que as causas naturais também promovem queimadas, certo? Mas é lógico, não se comparam com a ação antrópica, com a ação humana. Rodrigo Esteves, professores, vocês acham que teria alguma diferença no mundo se não tivesse acontecido a discussão da natureza na Eco 92? Óbvio, o mundo a partir tanto de 1972 em Estocolmo, como Rio 92, Rio mais 20, trouxe, como a gente falou, a questão de aliar produção econômica, manutenção do nível de vida humano com preservação dos recursos naturais. É uma discussão que colocou os chefes de Estado no meio desse debate todo. Exatamente. Não apenas os ambientalistas, as questões ecológicas. Os chefes de Estado discutindo esse assunto. Isso é fundamental. Gente, você viram que nós, no início, Marlon, nós falamos muito sobre a responsabilidade do poder público. Então, quando você falou em chefes de Estados, e não só os naturalistas, a gente quer, sim, uma ação que seja exemplar dos nossos líderes, para que depois venham de cima para baixo. Outra coisa que bem importante, o Luiz Felipe Machado fez um comentário extremamente irrelevante. Ele diz assim, ó, bom dia, o plástico biodegradável se degrada mesmo ou só se mistura com a natureza? Ele está questionando, porque se for só se misturar, então ele também não estaria provocando a poluição? Olha, eu vou dar um exemplo do poliuretano. O poliuretano é um dos plásticos mais antigos utilizados pelo homem. Por exemplo, de poliuretano você vê painéis de automóveis, a bola da última Copa do Mundo, é um tipo de plástico hoje muito utilizado. Porém, em determinado momento, os homens perceberam que esse plástico demorava muito para se decompor. Por quê? Porque ele não tinha um decompositor específico. E ele permaneceu por anos no ecossistema. Com a adição, como eu já falei anterior, de óleo de mamona, isso transformou esse plástico, porque os micro-organismos agora vêm atraídos pelo óleo de mamona e acabam decompondo o plástico. Ele passou de um plástico escanteado, quase não utilizado, para um dos plásticos mais utilizados ultimamente. E aqui, ó, para concluir também, nós provocamos o pessoal do litoral. Eu conheço esse pessoal, Marlon, eu conheço esse pessoal.
provocamos, que nós estávamos sentindo falta. Agora nós já temos mais pessoas aqui do litoral, aliás, diversos, agora não dá para ler todo mundo. Ó, temos aqui, ó, Luiz Felipe Machado, nós temos aqui a Anitta, nós temos aqui a Jennifer, são todos do litoral. E aí, vou aproveitar, a Maria Eduarda, ela estuda lá no Colégio Maria Gai, lá no Tatuquara. Ela diz assim, ó, sou a Duda, professor Marlon, eu já conversei com você nas redes sociais. Manda um abraço para o meu professor de História, o professor Joel. Aê, professor Joel, um abraço para você. E ó, a gente estava conversando sobre a questão das queimadas, que a gente abriu a aula e vem falando ao longo do tempo disso. A Maria Cecília Coutinho, do Colégio Princesa Isabel de Cerro Azul. Existem tantas queimadas na Amazônia quanto no Pantanal. É o mesmo número de queimadas e existem leis que punem pessoas que fazem essas queimadas, e aí vem em cima do que a gente conversou, Volney. Você tem a ação antrópica, a ação do homem, e as queimadas no Pantanal, a maior região de área alagada do mundo, sofrendo com queimadas numa região alagada. Você tem as mudanças climáticas aí também mostrando que estão atuando. Sim. Então você tem a ação do homem para a produção agropecuária, sim, e você tem ainda uma região que está mais seca, que é alagada, mas está mais seca, então você tem tudo isso envolvido. Então, você tem um grande número de queimadas no Pantanal, que não seria normal, em proporção parecida com a Amazônia. Existem leis que punem? Sim! O que nós precisamos? Colocar essas leis em prática, e aí é a grande dificuldade. Exatamente. Olha, Marlon, aqui nós temos mais ações de sustentabilidade. Por exemplo, ações de conscientização contra a poluição é ação sustentável. Outra aqui, ó. Pode passar, por favor. Outra aqui, ó. Você acabou de perguntar, você aí acabou de perguntar se existe punição para aquelas pessoas que promovem queimadas. Eu diria o seguinte, que uma das maiores ações de sustentabilidade dentro de uma sociedade é o conhecimento. Quando você tem o conhecimento sobre as leis, sobre o termo que é biodiversidade, sobre ecossistema, sobre natureza e principalmente sobre a nossa posição, a posição do homem frente a todo esse ecossistema, como topo de cadeia alimentar, como ser racional, aí nós temos, gente, uma grande ação sustentável. Então nós temos que conhecer as leis ambientais e respeitá-las. Quando você falou em impunidade, a punidade é para aqueles que não conhecem ou desrespeitam a lei. Ó, Vitor Lima Pugas. Caso a Mata Atlântica se queimar toda, haverá um decaimento na economia brasileira. A Mata Atlântica atual já está quase inexistente. A gente tem poucas reservas naturais de Mata Atlântica e a Amazônia agora está sendo queimada. Sim, é óbvio, se você tem os recursos naturais se esgotando, toda a economia, não só brasileira, do mundo está prejudicada, Vitor. Boa colocação. E o Colégio Estadual Padre João Wislinski, do Santa Cândida, o Lucas Labendes. Um abraço para você. Galera, quiz para vocês. Respondam aí rapidinho. Qual dessas ações se refere a uma ação sustentável para amenizar o problema da poluição com lixo plástico? Letra A. Utilizar plástico sempre que possível. Letra B. Utilização do plástico biodegradável. Ou letra C. Descartar o plástico longe dos rios. Corre respondendo no aplicativo, corre lá para a gente poder conversar e ver se você está entendendo bem a aula. Que legal, rapaz. Eu tenho visto aqui muitas perguntas, né? A Maria Luísa do colégio lá em Cerro Azul, ela questiona assim, por que tem tanta queimada nos biomas amazônico e no Pantanal? Eu diria o seguinte, onde nós observamos a maior biodiversidade, a maior espaço ainda a ser explorado, é o lugar onde a gente encontra as maiores queimadas e maior desmatamento. E ó, a Tiffany Maiara Santos, do Colégio Estadual Inês Vicente Borox, aliás, ela faz parte do Grêmio do colégio, em Curitiba. Ela traz uma questão bem legal, reflorestamento. Quanto tempo leva para reflorestar áreas desmatadas? Nossa, depende, né? Depende da degradação. Existem áreas, infelizmente, que quando degradadas, elas não terão mais a condição de manejo, tá? Então isso vai depender do tipo de degradação e da quantidade de... Pergunta do quiz, antes da gente trazer a resposta, a do Felipe complementando. O problema do plástico biodegradável é que eles vendem ele mais caro. Pois é, eu falei para você também que nós temos no mundo já 112 países, municípios e estados que já têm como lei a obrigatoriedade do plástico biodegradável. Hoje,
naqueles municípios, naqueles locais onde isso não é uma obrigatoriedade, sim, nós encontramos com um preço maior, né? Infelizmente é o que a gente paga. Mas eu entendo que, por exemplo, nós somos um país com mais de 5.000 municípios. Nós não temos legislação específica ou controle que faça essa exigência rigorosa da não utilização do plástico, né? E tem quiz, tem a resposta? Quem acertou aí? Muita gente acertou? Sim, olha, 77% Boa. acertaram. Eles colocaram lá como resposta alternativa B, a utilização do plástico biodegradável. Mas vamos lá. Vai lá. Ecossistema, nós falamos bastante. Bioma é o local onde nós encontramos vários ecossistemas que relacionamos com o clima, com a geografia do local. Tá. Mas o que é um ecossistema? Gente, ecossistema é todo e qualquer, vamos dizer, local onde nós vamos encontrar meio biótico e meio abiótico. O que é o meio biótico? Na biologia, bio significa vida. Ou seja, o meio biótico é representado pelos seres vivos. Já o meio abiótico é representado por tudo aquilo que não vive, mas é fundamental para quem vive. Por exemplo, o meio abiótico são os fatores físicos e químicos. Marlon, aqui nós estamos num ecossistema. Essa sala aqui é um exemplo de ecossistema, onde tem os seres vivos, eu, você, os micro-organismos. E aqui também é um ecossistema, porque aqui nós temos os fatores abióticos. Como, por exemplo, aqui nós temos uma temperatura agradável à vida, aqui nós temos a luz, né? Então, aqui nós temos os gases respiratórios, né? Fatores químicos. Então, é exemplo de ecossistema. Por falar em ecossistema, os ecossistemas brasileiros, os principais, acompanhando o mapa, o ecossistema amazônico, a Caatinga, o Cerrado, todo o centro do país, Mata dos Cocais, o Complexo do Pantanal, a Mata das Araucárias, que envolve muito a região sul do Brasil, a região da floresta da Mata Atlântica, e a gente tem a região dos manguezais, e lá para o sul, os Pampas ou Campos Gerais são os nossos principais ecossistemas aí do Brasil. Legal. E... Pô, vamos lá, temos um quiz agora para vocês, gente. Vamos lá. Quais são os 3 principais ecossistemas do Paraná? Alternativa A, Mata Atlântica, Mata de Araucárias e Manguezais. Alternativa B, Cerrado, Caatinga e Amazônia. Ou alternativa C, Pampa, Mata Atlântica e Pantanal. Presta atenção que é Paraná, hein? E ó, galera, a Carolina Farinha, do Colégio Estadual Marechal Rondon de Campo Mourão. Por que uma pausa tão longa de 20 anos entre as conferências? Aí é exatamente para se implantar as medidas discutidas nas conferências e avaliar os resultados delas, é o tempo estimado. É a mesma pergunta que nós fazemos, por exemplo, por que só nos últimos 50 anos as questões ambientais ganharam tanta importância? E ó, a Ana Maria Polatti, de Francisco Beltrão, Colégio Beatriz Biavati, ela já coloca no começo da pergunta que é para você. Cientificamente, olha, me ignorou, hein? Não. A queimada é boa para o solo? A queimada é boa para o solo? Cientificamente, a queimada ela traz não benefícios para a biodiversidade, mas para o solo é a oportunidade dos micro-organismos, por exemplo, se estabelecerem. Mas não, ela enfraquece o solo. A queimada não é interessante. É uma coisa interessante também falar que quando você fala em cientificamente, a história também é ciência. E rapidinho, a Ana Laura Mariana da Silva, de novo, é ciências ou história? Então, Ana Laura, a história vai tratar das ações humanas sobre o tempo. E essas ações humanas, naturalmente, vão envolver a natureza, vão envolver os ecossistemas. Então, eu trouxe o Volney exatamente para a gente conversar juntos. Ecossistemas, preservação da natureza, proteção da biodiversidade e produção humana historicamente. Então, para você entender isso de uma maneira muito melhor, os dois conversando, os dois respondendo bem tecnicamente para vocês para ficar melhor. Exatamente. Tem resposta no quiz? Resposta sim. Nós temos aqui, ó, 66% respondeu que é Mata Atlântica, Mata de Araucárias e Manguezais. Alternativa A. E ó, Daniel Soares, bom dia. Estou todos os dias na aula de História e de Ciências. Gosto muito, são as matérias que eu tenho mais nota. Aulão muito legal. Colégio Onésio Alves de Azevedo de Arapongas. É top demais. História é muito melhor, mas a gente traz ciência juntos para te ajudar, viu? É verdade. Galera,
Desmatamento. Questão importante vocês estão trazendo e queimadas. Segundo o IBGE, Valnei, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2000 e 2018, os biomas brasileiros perderam cerca de 500 mil quilômetros quadrados de sua cobertura natural. As maiores perdas, Amazônia e Cerrado. Além das queimadas, a extração de madeira, exatamente pelo incentivo, pela demanda dos produtos madeireiros, é um grande problema que a gente tem. E as queimadas na Amazônia e no Pantanal, que a galera perguntou? Origens ligadas à prática de agricultura e pecuária, que tiveram muito crescimento a partir da década de 30 e muito mais a partir da década de 70. Lembra que nós estudamos Getúlio Vargas? A marcha para o oeste no governo dele, o plano de metas do JK, os incentivos dados durante o governo militar ajudaram a retirada dessa cobertura vegetal desses ecossistemas. Então, respondendo a vocês sobre as ações humanas, a gente tem uma questão histórica, política aqui para te ajudar a entender. Então, antes da gente continuar, o Vitor Gabriel dos Santos. Professores, quais foram os efeitos causados pelas guerras mundiais na natureza? Eles persistem até hoje? Destruição total. Você lembra da Europa completamente destruída? Então você tem sim, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, com um volume enorme de bombas. Guerra do Vietnã, que a gente conversou, o uso do gás mostarda, do agente laranja, com toda a queimada da natureza. Então você tem esses problemas. José Heitor, manda um salve para mim, Heitor, do Colégio Dom Alberto Gonçalves de Palmeira. Vamos lá, pessoal. Tem um aluno aqui questionando quais seriam as medidas necessárias para reduzir as queimadas, o desmatamento. Nós temos, sim. Por exemplo, vou citar aqui as unidades de conservação. Unidades de conservação são espaços identificados a priori pelo poder público, espaços esses que estão vulneráveis e que apresentam boa biodiversidade e boa quantidade de recursos naturais e que precisam ser preservados. Então, o poder público, através de decreto, ele nomeia aquele espaço como unidade de conservação, restringindo a ação humana. Posso passar um pouquinho no próximo slide? E aqui eu trouxe um quadro rapidamente para esclarecer para vocês. Só a primeira parte. Olha lá, o bioma amazônico, a Amazônia, ela tem 15% da Amazônia é coberto por unidade de conservação, ou seja, 15% ela é monitorada e não permite ação antrópica. Desses 15%, gente, aliás, de toda a Amazônia, 10% está em área de proteção integral, ou seja, com uso irrestrito, apenas para monitoramento e pesquisa. De toda a Amazônia, 10% é cuidada, de toda a Amazônia, 10% é monitorada, e deveria ser o contrário, deveria ser 10% que não tivesse monitoramento. Fica aí a nossa... Galera, a gente tem muito mais conteúdo para passar e muita pergunta, mas a gente vai chegando ao nosso finalzinho. Então, galera, na aula de hoje, Chico Mendes, Preservação da Amazônia, Brasil em destaque nisso, Rio 92, Rio mais 20, Estocolmo 72 e práticas de ações ligadas à sustentabilidade, aliar produção econômica com natureza, com preservação natural. Gente, foi espetacular a participação de vocês hoje. Vocês não têm ideia do tanto de pergunta. Não deu para responder 10%, Valnei. Tem muita pergunta. Eu vou ler cada uma delas. Algumas vou respondendo em redes sociais. Vamos acompanhando que a gente vai debater mais esse assunto. E obrigado pela participação, Valnei, na ajuda. Eu agradeço o convite, né? Com todas as nossas limitações. Agradeço o convite. Aprendi bastante com você. E faço um convite, quero você participando da aula de ciências. Aí, galera, vamos continuar unindo história e ciências, então. Todos juntos aí. Legal? Obrigado pela participação, vocês foram um show. Um abraço para todo mundo que participou dessa aula, para todo mundo que estava junto com a gente, que bombou o quiz, bombou o chat. Vocês foram espetaculares. As questões que a gente não respondeu, conversem nas salas de aula com os professores de vocês, os MITs. Bons assuntos para vocês debaterem e trazerem a discussão aí. Atualidade no Brasil, História e Ciência juntos. Obrigado todo mundo junto. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.